para Vishnupada Paramahansa Sila Bhakti Pramoda Puri Goswami Thakur Maharaj Ki Jai, Vishnupada Paramahansa Sila Bhakti Vibhuda Vadaya Goswami Maharaj Ki Jai, Vishnupada Paramahansa Sila Bhakti Vedanta Puri Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Pranams a todos, boa noite. Se pergunta como explicar para não devotos esses desejos que manifestam os acharyas de expandir a consciência de Krishna, de pregar. Jai. Hare Krishna. Bom, então é um pouco difícil que não devotos entendam muito bem a mentalidade, né, desses grandes pregadores, né? Esses grandes pregadores, eles estão revolucionando a consciência de Krishna. Através deles, tudo pode ser, né, oferecido para Krishna. Então, muitas vezes, as pessoas de mentalidade mundana, elas não conseguem, né, entender isso, né? Por exemplo, Swami Maharaj Prabhupada, quando ele pregava no Ocidente, né, então ele, muitas vezes, né, ele estava andando de limusine, né, algo assim, e imagina que como ele era um guru, as pessoas não ficavam assim, não, mas você... Primeiro que ele andava de limusine, era uma coisa muito opulenta, né, uma ostentação na mente, né, dessas pessoas, né? E porque eles pensavam que um guru, claro, deveria ser humilde, deveria, né? Então não entendiam que andar de limusine não era algo, não era uma falta de humildade, né? Então, quando eles fizeram essa pergunta para o Swami Maharaj Prabhupada, porque primeiro, né, o que aconteceu foi que o Swami Maharaj Prabhupada ele chegou e ele começou a pregar, e ele, quando abriu, né, o seu primeiro centro, né, naquela loja, né, uma lojinha lá em Nova York, nesse momento as pessoas começaram a chegar, e o Swami Maharaj Prabhupada pregou, né, enfim, chegou um momento que ele resolveu iniciar essas pessoas, né, e ele propôs a iniciação, e também ele disse que o Guru deveria ser visto como Deus mesmo, né. Então isso foi algo assim difícil assim, para muitas pessoas, ver o Guru como Deus, né, e a gente entende, né, quando se explica, quando as escrituras falam, né, Guru Krishna Rupa Hana Shastrira Pramani Guru Rupa Krishna Kripa Kare Bhaktegana, que os Shastras falam que não existe diferença entre o Guru e Krishna, né? Os Shastras, as escrituras estão dizendo isso. Mas para as pessoas comuns é difícil entender isso. Mas no sentido que não existe diferença, no sentido que o Krishna, o Guru, ele representa Cristo, é como se fosse um embaixador, né? Um embaixador no país, né? Ele está representando o seu presidente, né? Ele não é o presidente, mas representa o seu presidente. Então a gente entende isso, né? Mas foi uma coisa bem difícil, e nesse momento muitas pessoas não entenderam isso. E quando o repórter pergunta ao Swami Maharaj Prabhupada se não era estranho, né, primeiro ele perguntou aí Prabhupada explicou, né, ele perguntava como é isso, como o Guru é Deus, né, ele não entendia muito bem isso. Mas aí o Swami Maharaj Prabhupada tentou explicar, e quando o repórter emenda, né, fala, mas você está falando de humildade, mas, né, você está andando de limusine, e fala, ele brincou, né, para Deus isso não é nada, o que é uma limusine para Deus, né? Ou seja, no sentido que se deve oferecer tudo a Deus, né? Ou seja, ao representante dele nesse caso. Então, entender a mentalidade, né, dos nossos acharyas, ou seja, acho que para os devotos já é algo difícil, né? Imagina para as pessoas de mentalidade mundana. Então é muito difícil que uma pessoa de mentalidade mundana possa entender
o desejo dos devotos, o desejo dos acharyas, dos devotos puros, né? Isso é muito difícil. Porque, como eu falo, mesmo quando você vê os devotos, quando você vê os transcendentalistas, né? Você pensa que eles deveriam ser muito simples. Isso pode passar na cabeça das pessoas, que eles deveriam, né, ser muito humildes, né? E os conceitos, né, de humildade e simplicidade são bem diferentes, né, da mentalidade mundana para a mentalidade devocional, né? Então, por exemplo, uma vez também na mata, ou seja, no templo de Sessara Maharaj, bom, algumas pessoas quiseram invadir a mata, parece que eram como ladrões, uma coisa assim, malfeitores, e os devotos deram tiro, assim, né, atiraram assim para cima, uma coisa assim. E aí depois eles foram um pouco criticados, né? As pessoas começaram a criticar, falar, mas cadê o conceito de Trinapi Sunichena, né? Taroapi Sahijuná, ou seja, ser mais tolerante do que uma árvore, mais humilde do que a grama, né? Então, onde está esse conceito, né? Vocês não estavam entendendo muito isso, né? E por que os devotos reagiram assim? E Sessara Maharaj disse, não, você não pode ser humilde com um louco, né? Você não pode ser humilde com um tigre, né? Ele deu esse exemplo, né? Então ele apoiou os devotos que agiram também com violência para defender o templo, né? Então, para defender o templo, eles agiram com uma certa violência. Então, as pessoas de mentalidade mundana, ou seja, as pessoas que não têm um conceito de tátua, guru tátua, Krishna tátua, eles não vão entender realmente como os devotos se movem, né? Eles vão ficar bem confundidos mesmo com isso, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, nas coisas, né, que os devotos estão utilizando, né, nas suas... eles estão utilizando tudo para Krishna, todos os recursos eles estão utilizando para Krishna, né? E isso pode ser algo muito complicado de se entender, né? No caso de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era um sannyasi, né? E sannyasi na Índia é algo assim muito estrito, né? Geralmente eles andam descalços, né? Ou seja, tem poucos bens, ou seja, e isso Prabhupada Bhaktisiddhanta, não, ele estava andando de sapato, um tipo de sapato lá de couro, algum tipo especial de couro, ele estava vestindo, né, um sobretudo, né, muito chique, né? Então isso era algo que espantava muitas das pessoas, né? E andando de carro, né, naquela época na Índia, imagina, um sannyasi andar de carro. E era muito difícil, né? Ter carro na Índia, naquela época, era para poucas pessoas. E os devotos tendo carro e os devotos andando de carro era algo que realmente chocava um pouco as pessoas, né? As pessoas de mentalidade mundana, que não entendiam o conceito de Yukta Vairagya, ou seja, esse conceito da verdadeira renúncia, onde você somente renuncia a algo se você entende que não pode ser utilizado na consciência de Krishna. Então a gente utiliza tudo. Os acharyas, os pregadores, eles estão utilizando todos os elementos que eles têm para satisfazer Krishna. Mesmo entre os devotos, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele construiu o Bhagavad Bazar Gaudiya Mata, esse templo gigante, com muitos quartos, né? O templo todo de mármore, né? Ele construiu isso, então os próprios devotos criticaram muito ele, né? Dizendo que isso não era da nossa linha, né? A linha Gaudiya Vaishnava não tinha não era uma coisa que cabia muito bem, uma ostentação desse tipo, né? Um palácio. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não se preocupou com isso, né? Ele estava realmente seguindo esse conceito de Yukta Vairagya, que foi estabelecido por Rupa Goswami, né, no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, onde ele explica, né, qual o conceito de Yukta Vairagya. O que Prabhupada Bhaktisiddhanta realmente se preocupava era utilizar bem os recursos, né, ou seja, os pregadores se preocupam muito, é utilizar bem os recursos que a gente tem na consciência de Krishna.
Então o emblema dele era Pujaragapata Gaurava Bange Matala Harijan Vishaya Range. Ele dizia que realmente isso tudo deve ter uma posição assim de muito respeito, né, na nossa prática, ao usar, né, ele dizia, ao usar, né, todos esses elementos, né, para a satisfação de Krishna. Então nós estamos tomando muito cuidado com tudo isso, para utilizar bem todos esses aspectos na consciência de Krishna. Então, realmente, o conceito, né, de saber, né, como, ou seja, de entender, né, qual a mentalidade, né, dos acharyas, como entender a mentalidade dos acharyas na pregação, é algo que não é tão fácil assim. Você não vai entender isso de uma maneira muito fácil. Você tem que ter ajuda, né? Você tem que ter uma sensibilidade, né? Então, explicar isso para as pessoas que não têm uma conexão com Cristo é muito difícil, não é fácil, né? Ou seja, claro, vai depender do sukriti delas também, né? Entender isso, mas quando a gente chega à conclusão, né, que tudo deveria ser, né, oferecido a Krishna, tudo deveria estar, né, conectado com Krishna, e que Krishna, ele é o benfeitor último, né, Bhaktaram Yagna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Ou seja, ele é realmente o benfeitor. Tudo que você faz, né, o sacrifício, toda essa austeridade, qualquer coisa que você vai fazer, isso é para a satisfação de Cristo. Quando a gente entende isso, né, então vai ficar muito mais fácil. Mas como a gente vai entender isso? Só se a gente realmente tem uma misericórdia, uma realização disso. Então se explica, né, depois de muitas e muitas vidas, né, Bahunam Jamanam Ante, né, ou seja, depois de muitas e muitas vidas, você nasceu muitas e muitas vidas, né, aí você entende que Krishna, ele é a fonte de tudo. Você pode se render a ele, e quando você se rende a ele, você vai poder entender a mentalidade desses Vaishnavas pregadores, assim. Gauraprema.